Bom dia, estamos iniciando mais uma semana, hoje 22 de março. Semana passada, infelizmente, tivemos alguns contratempos, e aí não deu para ocorrer a reunião. Inclusive, eu estava até vendo a possibilidade de fazer na terça-feira, mas aí deu certo, nós nos reunimos hoje. Vamos dar continuidade, né, a essa discussão sobre a física e literatura que nós iniciamos. Temos um artigo bem interessante para discutir hoje, que vai pegar um pouco o fio da meada do artigo da nossa última reunião, né, que tratava também sobre essa temática entre essas duas culturas, né, literatura e física. O professor Messias falou comigo, e ele não vai poder participar da reunião de hoje. Ele está com Covid, inclusive ele falou também que a mulher dele também está com Covid e eles estão fazendo tratamento, mas, pelo que eu entendi, não é nada muito grave, né, mas eles estão mais em casa mesmo se tratando. Eu vou iniciar aqui a apresentação da tela. Vocês estão vendo, pessoal, minha tela já? Estou vendo, sim. Bem, né? Então, dando continuidade, não é, essa discussão sobre a física e literatura, né, que essa linha de pesquisa que está relacionada com o meu projeto de pesquisa, né, que inclusive já está em execução. Toda semana a gente tem que se reunir das quartas-feiras. A estudante Ana Júlia e Renato Gomes, que inclusive estão aqui presentes, são os bolsistas voluntários no projeto, e eu sou o coordenador, e também tem como membro a professora Maria José, como pesquisadora. Então, o artigo de hoje tem como título Literatura, Ciência e Leitura de Romances em Aulas de Física. Discurso, interação e dialogismo sob um olhar bakhtiniano. Esse olhar bakhtiniano é de um russo, Mikhail, acho que não sei se essa é a pronúncia do nome dele, certo? Mikhail Bakhtin, que ele é um filósofo e pensador russo, e aí esse artigo se baseia, certo, nessa teoria bakhtiniana, que essa teoria ela considera a enunciação como um fenômeno coletivo e não individual, que parte de uma relação social estabelecida de forma dialogada, né? Por isso que já começa aí tratando desse dialogismo, que vem desse olhar bakhtiniano. E aí ela vai envolver gêneros, vai discutir gêneros, que nessa teoria chama gêneros primários e secundários. É um artigo bem interessante, que foi publicado nesses anais do Ciléu, que ocorreu em Uberlândia em 2011. Inclusive, os autores, que são Emerson Gomes e Patrícia Almeida, da Universidade de Sorocaba, eles se baseiam muito como referencial teórico nos escritos de João Zanetti, que nós discutimos na semana passada, né, o artigo de João Zanetti, que tratava dessa discussão da física e da literatura, não é? Dessa relação entre ciência e arte, digamos assim, né? A ciência pelo olhar físico e a arte através da literatura. E aí nós vimos que no artigo da semana retrasada, na verdade, o autor, ele destaca, não é? Aqueles escritores que são mais de veia científica e aqueles que é mais de veia literária. Inclusive, ele meio que subdividiu, né, as seções do seu artigo, né, em física clássica e física moderna, que seria a contemporânea, né, aqueles escritores que são mais relacionados com a física clássica e aqueles que estão mais relacionados com a física contemporânea. Inclusive, um desses escritores de física contemporânea que o artigo
destacou foi Dostoiévski, né, que teve bastante influência de Albert Einstein. Inclusive, nesse artigo de hoje, é muito discutido a teoria especial da relatividade, né, então está dentro dessa física contemporânea. E esse artigo ele se baseia basicamente em 3 obras que discutem essa temática da teoria especial da relatividade, né? Basicamente desenvolvida por Albert Einstein. Uma dessas obras, que inclusive nós falamos já em uma das nossas reuniões, eu acho que foi até a Ana Júlia que sugeriu, que é Os Sonhos de Einstein, não foi, Ana Júlia? Foi sim. Foi sim. Pronto, então, uma dessas obras é tratada nesse artigo, né, a partir desse olhar bakhtiniano. Então, ó, o elemento motivador do trabalho aqui, ele surgiu da possibilidade da interface, né, entre física e literatura em sala de aula. E aí, inclusive, ele lança um questionamento no artigo, que é por que o uso de literatura no ensino de teoria especial da relatividade? Ele lança esse questionamento e que é mais uma justificativa, né, em relação a esse trabalho. Então, os autores, eles tinham a pretensão, né, de contribuir com o diálogo entre a literatura e o ensino de ciências, né, utilizando referenciais de análise de discurso. E isso nessa teoria bakhtiniana, né? E essa análise de 3 romances de ficção escritos por físicos, inclusive, né? Então, nós temos aqui Os Sonhos de Einstein, de Alan Lightman, 1992, Tau Zero, de Paul Anderson, 1970, e O Tempo e o Espaço, do Tio Albert, 1989, de Russell Stannard. Eu achei bem interessante esse O Tempo e o Espaço, do Tio Albert, que é algo que está bem relacionado com o contexto escolar. Aí vocês vão observar isso ao longo da apresentação de hoje. Então, esses 3 romances, eles possuem justamente, na sua temática, a teoria especial da relatividade, né, o TE, que foi proposto pelo físico alemão Albert Einstein, em 1905. Então, a discussão dessas 3 obras é em cima, justamente, basicamente, dessa teoria. E aí se discute muito essa questão do tempo e do espaço, certo? Mas dentro dos discursos, né, de gênero de Bakhtin, que é entre esses gêneros primários e secundários. Então, ó, no caso, essa pesquisa ela foi analisada a partir do discurso derivado dos trabalhos de Mikhail Bakhtin, que também era russo, né, um filósofo e pensador, né? No caso, essa teoria bakhtiniana, ela faz referência à análise do discurso, tanto que no próprio em um discurso dialogado, né? Tanto que o próprio título ele sugere isso. Eu vou agora voltar para o artigo, vim aqui diretamente para o artigo. Vocês estão visualizando aí a tela direitinho? Sim. Sim. Pronto. Então, e aí os autores jogam essa questão aqui, ó, por que o uso de literatura no ensino de teoria especial, certo, da relatividade, que eles usam essa abreviatura aqui como TER. Aí diz o seguinte, ó, entendemos que a utilização da sala de aula como um lugar de leitura possibilita na escola a construção de um espaço dialógico, propiciando ao educando a expressão do seu pensamento crítico e de suas ideias provenientes do imaginário. Dessa forma, entendemos que a obra literária pode ser um meio para a concretização desse espaço no ambiente escolar, até além de se tornar, né, uma forma mais, digamos, dinâmica, né, nesse ambiente de sala de aula, que você vai estar interagindo com o aluno e, ao mesmo tempo, está fazendo essa contextualização, né? É como se fosse um momento meio que interdisciplinar, tendo em vista que está envolvendo essas 2 culturas, né?
Inclusive o João Zanetti, que ele discute que física também é cultura, e aí ele defendeu isso até na sua tese de doutorado. Mas na frente eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, aqui está justificado porque o uso da literatura, né, no ensino de teoria especial da relatividade. Aí também ele destaca a literatura como um direito, certo? A literatura como um direito de todos, né? E isso é muito bem defendido por Paulo Freire, quando ele destaca, aqui, olha, eu quero pegar justamente essa parte de Paulo Freire, mas antes eu vou destacar esse ponto aqui de Antônio Cândido, essa citação. Os valores que a sociedade preconiza, ou os que considera prejudiciais, estão presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Isso aqui é justamente em referência a esse fator, né, que a literatura ela é importante, né, para ser trabalhada, no caso aqui nesse contexto, né, da relação da física e da literatura, partindo desses diversos meios, né, ou gêneros, digamos assim, textuais. E aí vem essa coisa meio que do contraditório, né, entre essa utilização da literatura no ambiente de sala de aula. Mas aí, olha, eu queria destacar essa parte aqui de Paulo Freire, que diz, ó, podemos nos remeter ainda a Paulo Freire os aspectos de que uma leitura precede uma leitura de mundo. Aí vejamos, ó, de alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura de mundo, mas por uma certa forma de escrevê-lo ou de reescrevê-lo, quer dizer, de transformá-lo através da prática consciente. Então, Paulo Freire ele defende muito essa leitura de mundo, porque nesses romances, né, que são discutidos essa teoria especial da relatividade, tratam de questões, né, da vivência dos estudantes, né? Então, isso acaba sendo interessante devido a essa leitura de mundo que Paulo Freire destaca, né? Ela possibilita até uma releitura do próprio mundo que o estudante, né, está inserido. E aí vem o ponto, né, que é a leitura em sala de aula. Quando ele destaca essa leitura em sala de aula, aqui, os autores, vem justamente essa relação entre o livro, o estudante e o professor, né, envolvendo esses três entes nesse momento da leitura em sala de aula. Aí veja, olha, a leitura de uma obra literária em sala de aula encontra algumas dificuldades pelo professor, né? Até porque tem que ser uma linguagem, de certo modo, acessível, né? Além da questão da falta de hábito de leitura, né? E dos diferentes níveis de letramento entre esses estudantes, dependendo também do grau que o professor está ensinando, né? Se é nível fundamental, ou se é o nível médio, né? Tendo em vista que no ensino fundamental eles já começam a ver, né, os conteúdos de ciência. Mas aí no médio, isso aí já começa a ficar mais separado, né? A física, a química, a biologia são tratadas como disciplinas separadas. Isso no ensino médio, né? A nível médio. Aí veja o seguinte, ó, para George Snyder, a literatura é, assim como a própria escola, ó, diferente da vida, sendo possível sua transposição através de um distanciamento em relação aos acontecimentos vividos. Por conta disso, de forma gradual, ó, o professor pode possibilitar o acesso dos estudantes às obras clássicas da literatura. E fazer, né, essa ponta, essa contextualização com o conteúdo
que esse professor, de repente, pode estar tratando em sala de aula, isso através, né, do uso da leitura, né, desse incentivo da leitura, por meio dessas obras, né, literárias. Aqui, no caso, o artigo está tratando do conteúdo de física moderna, que, inclusive, é um conteúdo que existe algumas dificuldades de se trabalhar esse conteúdo em sala de aula. E muitas vezes não se consegue atingir, né, devido ao tempo, que acaba sendo curto, né, e aquela emenda acaba sendo um pouco extensa, e a gente acaba se detendo mais na física clássica e esquecendo um pouco dessa física mais contemporânea, né, que é essa física moderna. E, de repente, essa forma de relação, né, da física com a literatura acaba sendo um caminho, né, que pode ser percorrido para tentar sanar essa dificuldade de se trabalhar esses conteúdos. Pelo menos nós vivenciamos isso bastante no IF, né, que a física ela é dividida em 2 anos, né, todo esse conteúdo. Por exemplo, até quando eu estudei, né, quando eu estudava ensino médio, nós tínhamos física no primeiro, no segundo e terceiro ano. Porém, no IF teve uma reformulação aí, né, do projeto político-pedagógico, e aí esses conteúdos ficaram apenas em 2 anos, no primeiro e no segundo ano. Acabou, né, concentrando uma maior quantidade de conteúdos, e às vezes a gente não consegue trabalhar isso no segundo ano, certo? Esse conteúdo de física moderna. Existe uma certa dificuldade. De repente, essa forma, né, de relação da física e a literatura pode ser um caminho para tentar, né, sanar essas dificuldades, né? Mas aí, em relação a essa leitura de sala de aula, tem que ser uma linguagem acessível, né, para o estudante, não algo muito técnico, digamos assim, dentro do âmbito da literatura. Estão me ouvindo, né, pessoal? Que eu estou falando aqui, né, vocês... Sim. Se vocês quiserem questionar, falar alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Essa citação aqui eu achei importante, que diz o seguinte, ó, e entre formar lectores e formar lectores-autores, insinua-se na sala de aula, perigosamente, ó, uma outra concepção de leitura, não mais um ato solitário, muito menos um ato de repetição do já dito, mas sim um ato de produção que leva em conta todos os nossos conhecimentos anteriores da língua e nossa experiência de vida, onde cada leitura é nova escrita de um texto. O ato da criação não estaria assim na escrita, mas na leitura. O verdadeiro produtor não seria o autor, mas sim o leitor. Então, ó, veja que através da leitura iria se produzir, não é? Esse momento de sala de aula, né, de aprendizagem. Aqui eu vou dar mais uma adiantada, que ele é mais defendendo, né, e os autores utilizam de referenciais em relação a essa leitura em sala de aula. E então nós vamos chegar agora à leitura e o romance no ensino de ciências. Eles vão justamente se justificar, né, e defender o fato de estarem analisando essas 3 obras, né, que são obras que discutem a física, mais precisamente, a teoria especial da relatividade. É um trabalho interdisciplinar, né, entre ciência e cultura e suas aplicações, né, aqui através dessas obras que eu já destaquei para vocês. Vou passar um pouquinho essa parte e vou chegar aqui, ó. O ensino de física, uma perspectiva cultural, olha, possui como obra fundamental a tese de João Zanetti, defendida em 1990 na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Física também é cultura. Então, ele defende essa tese. A física também é cultura. A física também tem seu romance intricado e misterioso,
Isso não significa a substituição da física escolar, formalista, por uma física romanceada. O que desejo é fornecer substância cultural, ó, para esses cálculos, para que essas fórmulas ganhem realidade científica e que se compreenda a interligação da física com a vida intelectual e social em geral. Então, veja que ele justifica aqui porque, né, a física ela é cultura, mas que isso não quer dizer que a gente vai deixar a matematização, né, esse formalismo que existe dentro da física, mas a gente pode trabalhar de uma forma não tanto formalista assim, né, e aí essas obras literárias podem ser um caminho, né. E aí, ó, ele encontra nessa reflexão, olha, a construção do conhecimento em física junto à filosofia, a história da ciência, as artes e a sociedade. Seria o HFSC, né, que é a história, filosofia e sociologia da ciência. Né? Quando a gente discutiu lá no iniciozinho, quando voltamos com um grupo de pesquisa, né, HFC, saíram alguns trabalhos, né, e isso envolve um pouco também dessa relação de ciência e arte, mais precisamente da ciência e da física. Aí tem essa outra relação aqui, ó. Para Carvalho e Zanetti, a leitura de textos ficcionais e paradidáticos amplia os sentidos dos estudantes, ó, para a construção dos conceitos de física moderna, estabelecendo relações entre ciência e arte, razão e imaginação. Olha que relação interessante aqui, ó. Ele fala de razão e imaginação. Tem muitas situações, né, em algumas dessas obras, elas acabam sendo muito fictícias e extrapolam a razão, né, e acabam sendo mais imaginação mesmo que fictício. Mas aí é uma forma de construção de pontes mesmo entre culturas, né, entre essas duas culturas. E então, ó, eles destacam o quê? Ó? Acreditamos que essa construção de pontes é o que possibilita o diálogo amplo, crítico e reflexível que temos defendido sobre a utilização do romance. Por conta da sua possibilidade de imersão no texto, podemos dizer que, no caso da teoria especial da relatividade, é obrigatório o enaltecimento do imaginário nas aulas de física, entrando em sintonia com a afirmação de que a imaginação criadora e a fantasia não são exclusividade das aulas de literatura, ou seja, que isso também pode ser trazido para as aulas de física e possivelmente vai ser um momento de maior descontração, né, que vai estar quebrando aquele formalismo, né, de matematização, nas aulas de física, de explicação de conteúdos, de aplicação desses conteúdos, mas aí a gente pode tentar através dessa ponte, né? É um caminho, algo que parece ser bem interessante. Aí João Zanetti, ó, ele propõe essa reflexão aqui, ó. Que literatura utilizar em aulas de ciência? Essa é uma pergunta, né? Brevemente, diria que tenho em mente não apenas os grandes escritores da literatura universal, que em suas obras, olha, utilizam conceitos e métodos da ciência e da física em particular, os escritores de veia científica, como também várias obras escritas por cientistas com forte sabor literário, os cientistas de veia literária. Né? E nós discutimos esses escritores, né, de veia científica e veia literária, no artigo que nós discutimos na última reunião. Né? E aí ele destaca justamente esses escritores que veio mais com veia científica, né, e fundamenta essas discussões através de perfis epistemológicos. Foi discutido no artigo da semana passada. Então, ele propõe isso. Você quer trabalhar com escritores mais de veia científica ou aqueles mais de veia literária? É uma questão, né, que dependendo do momento, né, ou da realidade daquele professor e daqueles estudantes, né, até como também uma linguagem seja mais acessível, né, dependendo do nível de escolaridade,
que está trabalhando. Aqui ele destaca também, ó, a ficção científica é outro gênero que tem sido discutido no ensino de ciências, seja através de romances ou de contos. Para Piazzi e Pietrocola, esse tipo de gênero deve ser utilizado de forma que privilegie menos os erros conceituais, pois os textos de ficção científica destrincham experiências culturais a partir das ideias científicas e colocam-nas sob a perspectiva das questões humanas a elas adjacentes, né? Que são essas situações bem fictícias que acabam extrapolando realmente ao científico, né? Aquilo realmente que é real. E aí Piazzi, ele defende, né, aqui, ó, quanto à utilização do romance em sala de aula, nos aponta o fato desse tipo de obra literária ser mais extenso, propicia um melhor desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, esses romances. Aí ele tem essa citação aqui que defende essa questão. Mas é justamente o fato de ser uma narrativa mais longa e detalhada que encontramos no romance algumas possibilidades insubstituíveis. O retardamento da ação, os vários momentos de tensão, as descrições detalhadas, as várias tramas paralelas, em geral, permitem uma variedade muito maior das possibilidades de se explorar aspectos que, tanto no conto quanto no filme, permanecem necessariamente em um nível superficial. É nessa conexão, ó, de múltiplos temas, aliadas ao aprofundamento de cada um deles, que encontramos elementos dos mais interessantes do ponto de vista didático. Estou defendendo essa questão dos romances. Nele, veja, acredito que cada gênero de romance possibilita ao leitor diferentes experiências de leitura. Por conta, observamos os seguintes características quanto aos romances que propomos a utilização. No romance Sonho de Asher, cria diferentes posições epistemológicas do narrador em relação ao mundo. Essas posições permitem ao estudante refletir sobre a forma que o conhecimento pode gerar diferentes subjetividades perante a natureza, né? Isso foi um exemplo, isso em relação aos Sonhos de Asher, né, esse livro. Aí, partindo já na análise metodológica, né, em cima dessas três obras, elas se fundamentam basicamente, né, nessa teoria bakhtiniana do russo Mikhail Bakhtin, né, que era filósofo, pensador e filósofo, né? E aí ele trabalha essa questão do dialogismo, né, desse discurso dialogado entre o texto, que seria o romance, o leitor, que é o estudante, e o seu mediador, que é o professor. E aí, sobre esse processo de interação, Silvio Almeida argumenta, olha, o funcionamento de textos em sala de aula precisa ser compreendido no âmbito das interações professor-aluno, posto que estão em jogo concepções e representações de ciência, de leitura e de ensino, além de expectativas mútuas que condicionam as ações dos sujeitos no contexto dos processos de ensino. Então, é importante essa relação aí entre o professor-aluno e o professor-aluno e o livro, né, que é também um elemento nesse momento, né, de construção dessa interdisciplinaridade entre essas duas culturas. Bem, então, em relação à análise do discurso, né, essa análise do discurso é justamente através da teoria, né, bakhtiniana, que é a análise desse discurso nas aulas de ciência, no caso, nas aulas de física. Então, a análise do discurso, conforme a afirmação de Mai Genial, sugere uma prática interdisciplinar que integra a natureza da linguagem e da comunicação humana com a sua dimensão cognitiva. E aí vem alguns questionamentos. O que quer dizer esse texto?
Que significação contém esse texto? Em que o sentido desse texto difere do outro? Você fazendo comparações entre essas outras obras. Só a partir desses questionamentos que é feita essa análise do discurso. Além das condições de produção e da dimensão social do texto, a análise do discurso, ela vai possibilitar a investigação do aspecto ideológico do texto. E isso é levado justamente através de Bakhtin, que verifica no discurso um significado ideológico além do texto. Então, a análise desse discurso, ele vai se configurar como um referencial que vai permitir identificar os aspectos externos ao texto, no sentido ideológico, social, intertextual e interdisciplinar. Então, aqui está justamente dentro dessa teoria, né, da análise do discurso bakhtiniano. E aí, fazendo um pouquinho de estudo acerca dessa análise do discurso, tendo em vista que ela foi muito utilizada aqui na obra, né, e basicamente é o que fundamenta a discussão do trabalho, né. Então, o trabalho de Mikhail Bakhtin, ele se inscreve na história da literatura, na teoria literária, na estética e na filosofia. Ele é um russo, ele publicou diferentes obras. No caso aqui, a obra que foi utilizada como referência foi Marxismo e Filosofia da Linguagem, que foi publicada em 1929, e em que o autor realiza um estudo sobre as formas de discurso e estética da criação verbal, que também é um outro livro que foi publicado em 1979. Que trata a problematização e definição dos gêneros discursivos. E aí os gêneros discursivos que é tratado dentro dessa teoria bakhtiniana são os gêneros primários e secundários. Essa teoria bakhtiniana, olha, ele destaca aqui, essa parte. A teoria bakhtiniana considera a enunciação como um fenômeno coletivo e não individual. Então, que é justamente a análise do discurso, né, E aí, ele parte de uma relação social estabelecida de forma dialógica entre o emissor e o receptor da palavra, né? Que envolve justamente o livro e o estudante. E nós temos o mediador aqui, entre estes, que é o professor, né? Retratando as diferentes formas de significar a realidade, segundo vozes e pontos de vista daqueles que a empregam. Análise de gênero discurso proposta por Bakhtin, identifica no romance e na produção científica um gênero ideológico e possibilita a reflexão sobre aspectos externos aos textos, ou seja, ao momento que aquela obra foi fecundada, que ela foi gerada, né? Aí veio o seguinte, um produto ideológico faz parte de uma realidade natural ou social. Essa citação é de Bakhtin e Voloshinov. Como todo corpo físico, instrumento de produção ou produto de consumo, mas se ao contrário, ele reflete e refrata uma outra realidade que ele é exterior. Tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si mesmo. No caso do romance, olha, a narrativa reflete as posições ideológicas do autor perante as condições sociais, políticas e econômicas em que a obra foi escrita, ou seja, ao momento daquela época, né, que vai influenciar também condições sociais, culturais, políticas, né, econômicas. Aí vejam o que eles destacam aqui, ó. A estrutura literária, como qualquer outra estrutura ideológica, refrata a realidade socioeconômica que a gera, mas se a faz de seu modo. Ao mesmo tempo, porém, em seu conteúdo, a literatura reflete e refrata, veja que palavras físicas, né, ó, reflete, refrata, né, reflexão, refração, e as reflexões e refrações de outras esferas ideológicas, ética,
epistemologia, doutrinas políticas, religiões, econômicas, enfim, tudo isso vai estar influenciando essa escrita, porém, o autor ele vai escrever a seu modo. E aí, veja, o Bakhtin, ele defende os gêneros de discurso em duas formas, que é em primários e secundários. Os gêneros primários se formam em condições de comunicação direta discursiva, permeando a comunicação oral, as cartas, e podendo ser entendidas aos dias atuais, as comunicações eletrônicas atuais, como e-mail e chat, seriam esses gêneros primários. No caso dos gêneros discursivos secundários, ele estabelece, Bakhtin, que em seus surgimentos estejam inseridos num convívio cultural complexo, relativamente mais desenvolvido e organizado, podendo ser encontrado em romances, dramas, peças científicas, gêneros publicitários, enfim. Então, como ele trata de 3 romances aqui, né, os autores tratam, então vai estar dentro dessa perspectiva do discurso secundário, né, de Bakhtin. Aqui também é interessante. O linguista russo afirma que o enunciado é um núcleo problemático de importância excepcional, que pode refletir a individualidade de quem escreve. Ponto importante. Bem, então, aqui no artigo, ele já parte para essa análise do discurso das 3 obras, né? E aí ele começa com o tempo, o espaço do tio Albert. Eu achei bem interessante quando ele fala sobre essa obra. Ela foi publicada em 1989 e ele foi especialmente destinado para o público infanto-juvenil, porque ele apresenta conceitos sobre a teoria da relatividade em uma ficção que privilegia o caráter imaginário da ciência. E essa narrativa ela foi construída de forma didática, de modo que a inserimos no gênero de ficção, divulgação científica, né? Então, a história desse livro, O Tempo e o Espaço de Tio Albert, ela é centrada em uma adolescente, que é Gedank, que é a sobrinha de Albert. Essa jovem ela precisa fazer um projeto para a disciplina de ciências em sua escola. E o tema sugerido, olha, por seu professor, provocou tédio na estudante. E aí Albert, né, que era um cientista famoso, ele viu essas aflições que a sobrinha dele estava passando, e aí ele apresenta as pesquisas que ele tem feito sobre o espaço e o tempo. E aí ele sugere para a estudante utilizar no projeto da escola. Os autores destacam que nesse romance apresenta elementos discursivos que propiciam a análise crítica do processo educacional. Uma análise de discurso que identifica elementos ideológicos presentes na narrativa, assim como diferentes valores que a narrativa atribui à ciência na escola e na sociedade. Eu vou vir aqui para uma parte do texto mesmo desse livro, que é assim. Nas primeiras páginas do romance, o papel da pesquisa nas aulas de ciências é discutido pelos protagonistas, no caso Albert e Gedank. O Nabo quer que apresentemos um projeto, anunciou Gedank. Nabo, repetiu o tio Alberto. Nabuco, professor de ciências. Temos de escolher um tópico científico, claro. E então, acrescentou ela com áreas de importância, faremos uma pesquisa sobre esse tópico. Pesquisa? Exclamou o tio Albert, parecendo a ponto de explodir em gargalhada. É uma pesquisa, disse Gedank, indignada. Temos de pesquisar e escrever os resultados em uma pasta. Mal-humorada, chutou uma pedra com força. Então, olha, aqui a gente começa a identificar, né, as transformações de um gênero discursivo primário, que é justamente através desse diálogo entre os protagonistas, e em um gênero discursivo secundário,
portanto, de caráter ideológico. Nesse aspecto ideológico, notamos o aspecto do dialogismo no texto, que é justamente tratado por essa teoria bakhtiniana. Tem outras passagens do texto aqui que eu vou mostrar. Esse é outro ponto aqui. De repente, tio Albert endireitou o corpo e exclamou: tive uma ideia. Ultimamente ando pensando na luz, em como ela se comporta e como seria, na verdade, alcançar um raio de luz. Um daqueles das estrelas cadentes, por exemplo. Sim, é claro. Porque não pensei nisso antes. Que tal me dar uma mãozinha? Você vai e persegue um daqueles raios e me conta como é. Olha aí o que ele fez, né? Aí ela diz: mas tio, eu não entendo. Protestou Guedante, alcançando. Como eu poderia perseguir aqueles raios? Você acabou de dizer que a luz viaja tão depressa que... Vou mostrar a você, interrompeu ele. De fato, este poderia ser o seu projeto. Que tal? Um pouco de pesquisa de verdade, genuína, Isto vai mostrar aquele nabo velho, com suas escovas de dentes elétricas, o que é pesquisa. Ele agarrou impacientemente a mão de Guedante e arrastou-a consigo. Ó, a gente consegue já observar, né, nesses personagens, esses efeitos, né, relativísticos em relação à teoria, né, especial da relatividade, quando já se discute a questão da luz. Outra passagem do texto, olha, que é a seguinte: ó, a constância da velocidade da luz e o aumento da massa dos corpos ao atingirem velocidades próximas à da luz são os primeiros fenômenos que Gedanke identifica nos balões de pensamento e influenciam, ó, na escolha do tema do projeto de pesquisa da estudante. Aí veja a passagem do texto. Vou dizer uma coisa, tio. Sabe, eu ia fazer um projeto sobre como é alcançar um raio de luz. Bem, agora que sabemos que não podemos alcançá-lo, por que não fazermos um sobre por que não podemos? Eu poderia contar essas coisas sobre ficar mais pesado. Tá vendo, ó? Eles tinham uma ideia e acabaram partindo para outra, né, em relação a essa questão da luz. Outra passagem aqui do texto. Pessoal, vocês estão aí acompanhando? Sim. Porque esse artigo ele é um pouco extenso, que é um artigo de 20 páginas. Eu estou tentando pegar mais esses pontos mesmo que estabelecem essa relação. Aí vejam aqui esse outro momento. Foi uma coisa flutuando acima de uma das poltronas que chamou a atenção de Guedant. Parecia uma gigantesca bolha de sabão. Com cerca de 1 metro de diâmetro, era quase esférica, porém ligeiramente achatada em cima e embaixo. Embaixo dela, de um lado, havia 2 bolhas menores para baixo na direção das costas altas da protona. Elas bamboleavam gentilmente e rebrilhavam misteriosas à meia luz. O que é aquilo? Exclamou ela. Ah, aquilo é um balão de pensamento, disse tio Albert em tom displicente. O quê? Balão de pensamento, você sabe, balões de pensamento como os que você vê nos quadrinhos. Coisas que ficam acima da cabeça das pessoas quando elas pensam. O que isso faz? Chega, acho que eu saí. Pronto. Qualquer coisa, pode fazer qualquer coisa. Só requer imaginação. Tudo o que penso aparece lá em cima, no balão de pensamento. Vou mostrar, fiquem assistindo. Achei bem interessante essa passagem quando ele fala do balão do pensamento, né? Que fica aberta à imaginação, né? Então, são todos esses pontos aqui destacados, né? Nesse livro. Aí vejam essa outra passagem aqui, ó. Feito, anunciou Gedanke, assim que percebeu estar de volta ao gabinete. Missão cumprida. Esplêndido, exultou o tio Albert. Fiz exatamente como você disse. E aqui estão os seus relógios. Os 2 estão marcando 3h25 da tarde.
foram apenas 20 minutos para chegar lá e 20 minutos para voltar. 20 de ida e 20 de volta, não foi? Disse tio Albert. O que dá 40 minutos ao todo. Você partiu às 2h45, então voltou às 3h25, certo? Ele deu uma olhada no relógio de Guedanta em cima da escrivaninha. Muito bem. E o que você acha disso? Ele marcava 4h15 da tarde. Então, ó, outra passagem do texto que discute a questão do tempo, né? Aí, veja, verifica-se nesse incerto a constatação do problema de sincronia dos relógios pela personagem adolescente, que em seguida é analisado pelo personagem cientista. Então, por que eles acabaram marcando tempos diferentes? Bem, só existe uma explicação. O tempo na espaçonave não é o mesmo tempo que na Terra. A jornada levou 40 minutos de tempo da espaçonave e 1h30 de tempo da Terra. Aonde você quer chegar, tio? Tempo da espaçonave e tempo da Terra. Só existe um tempo, o tempo. Olha aí a velocidade da luz, né, gente? Essa discussão da relatividade do tempo, do espaço, né? Aí outro ponto aqui, ó, do texto. E se eu chegasse realmente perto da velocidade da luz? Você sabe, eu estava indo a 9/10 da velocidade da luz. E aquilo reduziu pela metade o ritmo das coisas. Bem, se eu tivesse chegado bem pertinho do limite da velocidade, mas bem perto, tio Albert olhou para ela como que dizia, bem, vá em frente, o que você acha que iria acontecer? Ela refletiu um instante e depois sugeriu, hesitante, íamos chegar a uma parada total. O rosto do tio se abriu em um amplo sorriso, ele deu um urro triunfante no ar, tomou-a nos braços e deu-lhe um apertado abraço de urso. Essa é a minha garota. Bem na mosca, você está aprendendo depressa. É exatamente o que presumo que iria acontecer. Guedante gostou muito, estava começando a descobrir sozinha como era ter grandes pensamentos. E aquilo era divertido, né? A questão dos balões de pensamento e tal. Parece ser uma obra bem interessante, né? Pelo menos tem chamado bastante a minha atenção só nessas passagens que os autores trouxeram, né? Nessa contextualização em relação à teoria da relatividade geral. Nessa situação, as experiências mentais se expressam como signos ideológicos e conforme direcionam Bakhtin e Voloshinov, esses signos não são apenas um reflexo ou uma sombra da realidade, mas também um fragmento material dessa realidade, tornando-se um campo de criatividade ideológica. Principalmente quando ele fala, né, nesses balões de pensamento lá no texto, né, o tio Albert, em relação a ele estava explicando para a personagem principal. Aí veja, olha, a construção do conhecimento da teoria da relatividade na narrativa é realizada de forma paralela a um discurso sobre a forma de como o conhecimento é abordado na escola. E também, ó, esse livro ele reforça a hipótese de que a teoria especial da relatividade é importante, que ela promove o imaginário, instigando o saber, e esse saber é representado pela própria obra literária, ou seja, o autor, conforme é apresentado. Aí veja essa outra passagem aqui. Aliás, disse ele displicentemente, como nos saímos com o projeto e tudo mais. Gedank sorriu consigo mesma. Ela não estava só de passagem, pensou ela. Ele não estava só de passagem, pensou ela. Sabia o tempo todo que hoje eu ia receber o meu projeto de volta do Nabo Velho. Acho que não conseguiu esperar em casa para saber como eu fui. Ah, muito bem. Ele me deu o B. B?
exclamou o tio Albert indignado. Só isso? Como assim? Até que foi bom. Não é sempre que tiro B. Bem, eu não sei, resmungou o tio Albert. Que diabo você precisa fazer para conseguir um A na sua escola? Ganhar o prêmio Nobel ou coisa assim? E A era a maior nota, né? Na verdade, não sei. Ele disse que estava um pouco complicado demais. Acho que não acreditou em uma só palavra. De qualquer modo, ele me deu um ponto positivo. O quê? Um ponto positivo pela originalidade. Acho que foi isso que ele disse. Ah, disse tio Albert, não estou muito certo de ter entendido direito esses métodos modernos de aprendizagem. Percebe um pouco da indignação, né? Que ela achava que a estudante ia tirar nota máxima. Aí vejam isso aqui, ó. A narrativa nesse ponto permite a discussão sobre as formas de avaliação no contexto escolar, inferindo se a imaginação na produção do conhecimento deve ser levada em conta nos processos de avaliação, que foi justamente em relação à nota, né, que veja que a estudante não levou nota máxima no trabalho, que era o que ele estava esperando, né? E segundo a própria estudante disse no texto, né, que ele achou o professor o trabalho complicado, né? É porque a teoria da relatividade é algo meio complicado mesmo de se entender, né? E para quem está mediando, né, quem está explicando, tem que ver o melhor caminho, né, para esse entendimento. Aí o autor, no caso, né, dessa obra, que é o Russell Stannard, ele fala o seguinte, né, em relação, antes de embarcar no primeiro volume da série do tio Albert, senti necessidade de entender o funcionamento da mente das crianças. Eu já estava familiarizado com os pontos de vista de Piaget sobre o desenvolvimento cognitivo das crianças e de que forma essas ideias originais foram transformadas. Então, ele estava bem fundamentado. O fato, olha, de o autor estabelecer claramente um referencial teórico que norteou suas obras de ficção, ó, nos permite verificar o caráter ideológico de seu texto e analisar sua crítica quanto ao processo educacional. O próprio autor ainda ressalta a importância da desmistificação dos conhecimentos da teoria da relatividade. Tem-se uma impressão geral de que qualquer tipo de desenvolvimento científico associado ao nome de Einstein deve ser inacreditavelmente difícil ou acessível apenas para a gente, né? Então, ele queria demistificar isso, né? Quebrar esse tabu também com essa obra. Então, eu vou deixar essas outras duas obras, que é o Sonho de Einstein, que é discutido aqui no texto, e a outra obra, que é o Tal Zero, para a gente continuar a discussão na próxima reunião. E aí eu vou abrir agora esse momento para que vocês se pronunciem, né, um pouco em relação ao caso que eu trouxe para vocês hoje. E aí, na próxima semana, a gente continua com esse artigo ainda. Posso falar? Claro. Eu vejo essa questão da literatura na física aí, mais como uma forma, né, um método de aprendizado, e eu acho que todo método, toda forma de aprendizado é válida desde que ela, enfim, faça o que tem que fazer, né, contribuir para o processo de ensino e aprendizagem. Eu peguei uma semelhança aí com essa, agora quando o senhor estava fazendo a apresentação, parece quando você está aprendendo um idioma. Pronto, digamos que o senhor está aprendendo inglês com séries, aí você coloca uma legenda dupla, ou enfim, né? Você não percebe que está aprendendo, você não percebe, você está tão focado na série, então, para uma pessoa que pega uma literatura, ela está tão focada na literatura que ela não percebe que está aprendendo. E aí você faz o mesmo procedimento com séries, mas aí quando você passa um determinado tempo, que quando você está ouvindo uma música, aí vem na cabeça e dá aquele estalo. Ah, eu entendi a frase dessa música, né? Tipo, você aprende meio que sem querer. E é uma forma válida, né? E às vezes você nem percebe, né, a veia científica que está presente ali no texto.
Você E aí acaba tem- aprendendo, né? Sim, sim. Tem uma parte bem interessante que é isso. Falou também na questão da cultura e política na física, que eu não sei se o senhor e os demais aqui já assistiram a série do Einstein, que é Gênios, a Vida de Einstein, que é uma série que eles estão fazendo, saiu agora não, mas já há pouco tempo, Gênios, a Vida de Picasso, eles vão fazer outras. Sim, E aí, na época da Segunda Guerra, quando ele vem, né, quando ele vai para os Estados Unidos, aí ele tem que assinar um termo lá, alguma coisa assim, para ele não. Para ele conseguir entrar nos Estados Unidos, ele tem que assinar um termo. Tá na época da Segunda Guerra e tal, e ele não quer. Ele sempre foi meio que rígido com isso. Por que eu tenho que assinar isso? Ele não quer, e o cara que tá lá do consulado sim. diz: não, o senhor tem que assinar para entrar. Aí ele diz: não, mas eu não vou assinar. O cara pega e vai falsificar a assinatura dele. Aí o Einstein diz: não, mas você vai perder seu emprego. Aí o cara: não, mas o senhor é importante para nós, eu vou correr esse risco. Aí ele diz: não, então vem cá que eu assino, aí você vai fazer uma coisa. Todos os judeus que vierem, que tentarem migrar para cá, fugindo da guerra, você vai fazer isso que eu estou fazendo por você. Aí o cara diz: tá, eu aceito essa condição. E aí no final da série passa que depois que isso aconteceu, sei lá, 20, 30 mil judeus a mais passaram para os Estados Unidos fugidos da guerra, né? E teve uma influência muito. Quem estuda história, isso aí eu vi em história depois na série também, já é Sim. uma interdisciplinaridade também, né? Para ver a influência que a física traz em todos os meios, em todos os ramos, né? Claro, né? Pega-se passagens, né? De repente não pode nem trabalhar o filme, a série toda, né? Porque não daria. Mas aí, cenas ali importantes, né? Que daria para se trabalhar. Eu, particularmente, gostei muito do texto, né? E essa obra que discute, né? Essa que é o do tio Albert, que era cientista, né? E ele influenciou bastante a estudante Gedank, que como esse autor Esses textos também, eles dão como é que eu posso russo, dizer? né? Tem uma semelhança com o Alice no País do Quanto, né? Sim, E aí, o mesmo autor de Alice no País do Quanto lançou o Mágico dos Quarks, que também é na Robert linha. Gilmore, que é o É bem autor de interessante também. Alice. Inclusive, a Alice no País de Quanto a gente vai utilizar no projeto, né? Que estamos em fase de construção da proposta de É muito bom. oficinas, né? E aí nós determinamos 4 obras que iremos trabalhar nessas oficinas. E uma dessas obras é o de Alice. Mas eu confesso que eu gostei muito desse O Tempo e o Espaço de Tio Albert. Pena que a gente já escolheu as 4 obras, né? E essa obra acabou não adentrando. Mas são obras bem interessantes que nós vamos trabalhar nas oficinas, né? E aí estamos nesse processo de construção. Confesso que estou aprendendo muito com esse projeto, né? E na leitura desses artigos, né? Tem sido um aprendizado assim muito grande e a gente observa, né? Como a física influenciou, né? Influenciou bastante esses escritos, né? Desses autores. Alguns deles, inclusive, eram físicos, né? Também. Aí, e escritores, né? Filósofos e tal. Esse livro, Tempo e Espaço, de Tio Albert, é bem interessante mesmo, porque envolve o contexto, né, da escola, começa dessa discussão aí, de se construir um projeto e tal, para a disciplina de ciências. Então, a gente continua a discussão desse artigo na próxima semana, em relação à obra Os Sonhos de Einstein a outra obra é o tal... Peraí, que eu já deu até um branco aqui no nome da obra, da outra. Tal Zero. Professor, alguém quer falar alguma coisa? Não sei se o professor Tiago Fleury ia falar algo. Não. Ok. Bom, gente, então já são 11h30. Na próxima segunda, a gente se encontra para continuar a discussão desse artigo, né? E foi proposital mesmo deixar aqui a gente continuar essa discussão na próxima semana, até para que vocês possam participar mais, né? Ficar mais eu falando. Então, até a próxima semana e tenham uma boa semana.
A gente continua o texto. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau. Obrigado.